Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Esperando aqui todo mundo voltar. Muito bem, então deixa eu compartilhar aqui os seminários. Bom, só lembrando aqui, né, antes de passar para a gente ver como vão ficar os temas e tal, com quem vai ficar, deixa eu só passar isso aqui, essas informações, né? Então, os seminários são de grupos de até 6 alunos. O tempo de apresentação de vocês do grupo todo até 20 minutos, certo? E aí vocês vão dividir entre vocês o tempo. Só sempre digo isso a vocês, né? Distribuam o tempo de maneira que cada um fale de maneira equitativa, né? E que ninguém atropele o assunto do outro também. Então, distribuam bem os assuntos para não ter esse problema, tá? Porque a avaliação é toda feita oralmente, né? Não tem trabalho escrito, e aí vai ser só realmente vocês falando, né, o tema que vocês escolheram para apresentar, e depois, né, na sequência, eu faço algumas perguntas em relação ao tema que foi apresentado, e aí, dependendo das respostas, vai, né, saindo mais pontuação. Porque aí, né, a distribuição dos pontos vai ser essa aí, né? Vale até 2 pontos para a primeira prova, até 1 ponto pela apresentação e até 1 ponto pelas respostas às perguntas, certo? Então, vai ser dessa maneira que vamos fazer aqui a avaliação. Os temas são esses, certo? Cessão da herança, renúncia da herança, petição de herança, direito de representação, meação e herança e sucessão dos colaterais. Bom, quem já fez aí a divisão sua e dos colegas em grupo, passa para mim, por favor, quem é o grupo, né? Quem são os alunos componentes aqui pelo chat, tá certo? E quem não for ainda, eu abro espaço aqui agora no microfone para que vocês possam falar ou trocar ideias aí no chat para também combinar o grupo. Já tem algum grupo pronto? Como é que está a situação aí? Pronto, apareceram 2 grupos aqui. Já. Eu vou até anotar aqui para não me perder. Isso vai ficar registrado, mas eu anoto aqui porque eu vou fazer agora também o sorteio, aí fica melhor. Então, o grupo é Lara, Camila, Andressa, Adriana, Daniele e Filadélfia. Pessoal, se tiver mais de uma pessoa com o mesmo nome, me avisa também para poder colocar um sobrenomezinho do lado, tá? Como eu não estou aqui com acesso agora à chamada, não sei se tem mais de uma pessoa com o mesmo nome. Tipo, mais de uma Camila, mais de uma Lara, certo? Então, esse é um grupo. Eu vou colocar aqui para meu controle o número 1, mas não é o número ainda para escolher, tá? Porque a gente vai fazer o sorteio ainda. O segundo grupo aqui na ordem, Kênia, Samara, ou Samara, Thales e Marcos. O terceiro grupo que entrou aqui, Igor, Iago, Guilherme, João Luiz e Miqueias. Esses grupos que tem 4, né? 4 componentes ainda podem ter mais 2 se quiserem aí para ingressar. Se não, vai formando novos grupos. Tem mais algum, tem mais algum grupo aí, gente? Ou esses são os que estão compostos até agora? São 12, né? São 11 pessoas que estão aqui na sala, 12 comigo. Acho que é isso mesmo, né? Acho que é, professor. Tá. Então, como eu tinha prometido, né? Quem está presente tem direito a ser sorteado e escolher o tema, né? Agora, quem vier depois, aí quem vai escolher sou eu, né? Então, deixa eu só configurar aqui, só um minutinho, tá? Tem um sorteador aqui que eu tenho que
tem como acessar no site, então deixa eu preparar aqui, que a gente já faz o sorteio por aqui. Pronto. Por esse sorteador que eu vou colocar aqui, aí ele já vai sair com a ordem. Aí essa ordem é a ordem que eu coloquei aqui dos grupos, né? Pela ordem que vocês colocaram. O primeiro grupo é o de Lara, o segundo de Kênia e o terceiro de Igor. A ordem que for saindo no sorteador é a ordem que vai ser aqui para que cada um escolha o tema e a data. Não precisa estar todo mundo aqui presente agora, mas basta que pelo menos uma pessoa desse grupo esteja para poder, né, se manifestar. Então, deixa eu colocar aqui. Estão vendo aí o sorteador? É esse geralmente que eu uso para... Sim. Pronto. É esse que eu uso também lá para sortear os temas do PIBIC e tal. Então, vamos ver como é que vai sair aqui. Então, 2, 3, 1. Então, pronto. Deixa eu colocar a ordem aqui. Foi aí. 2, 3, 1 a ordem. Voltando aqui para os slides dos seminários. Pronto. Então, como é que vai funcionar aí agora? Os temas já estão colocados com as suas respectivas datas. A ideia é colocá-los em uma certa ordem, né, porque tem uma relação mesmo que pequena, né, entre um tema e outro. Então, o ideal é que seja apresentado nessa ordem mesmo. Mas aí vai ficar a critério de vocês escolher o tema e já sabendo que escolhendo esse tema vai ser nessa data aí, tá certo? Então, quem pode escolher primeiro, segundo o sorteio que fizemos agora, é o grupo da Kênia. Kênia, Samara ou Samara, Thales e Marcos. Tem alguém aí presente? É Samara, professor. Samara. Sim, professor. A gente vai querer o tema 2, renúncia da herança, pode ser? Ok. Confirmado, então. Então, renúncia da herança vai ser na próxima sexta, tá certo? Dia 12. Ok, tudo certo. Ok. Pronto. Então, esse tema já está escolhido aqui pelo grupo da Kênia. O outro grupo, na sequência, é o 3, né, que eu tinha falado, é o grupo do Igor, Iago, Guilherme, João Luiz e Miquel. Tem alguém presente aí? Eu. Pronto, pode escolher, só não pode o renúncia da herança. Pode ser o 4, o direito de representação. É numa sexta, né, professor? Dia 19? Dia 19, exatamente, sexta-feira também. Pronto, pode ser. Ok, então, direito de representação para o grupo do Iago, Igor e demais componentes. Já eu explico como é que é cada coisa aí, tá? E o outro grupo, né, no sorteio foi o grupo de Lara, Camila, Andressa, Adriana, Daniela e Filadélfia. Vocês podem escolher qualquer tema, menos renúncia e direito de representação. Petição de herança. Petição de herança? Isso. Ok, então dia 18, na quinta-feira, petição de herança. Bom, deixa eu explicar agora, né? Então já estão aí confirmados os temas. Renúncia da herança, então vai ter seminário na sexta da próxima semana, vai ter seminário na quinta da semana seguinte e seminário na sexta da semana seguinte. Se houver algum outro grupo, eles vão se encaixando nesses outros temas que ficaram aí em aberto, tá certo? Aí como é que vai funcionar? Vocês dividem os temas, certo? Entre vocês. Vocês vão ver que são temas pequenos, não é muita coisa também. Então, dividam com bastante cuidado aí, para não ficar ninguém com um tema para falar só 10 segundos, né? Então, vejam também as situações possíveis. Como se trata de temas que têm repercussões judiciais, é bom trazer também casos, certo? Estudo de casos. Então, pode ficar uma pessoa ou até duas, dependendo da quantidade de casos que vocês encontrarem, só para falar disso, certo? Então, é interessante também trazer estudo de casos e tudo mais, né? Decisões que já houve, por exemplo, casos que já foram marcantes e que geraram jurisprudência, se houver, é interessante também.
certo? Vocês vão poder usar slides tranquilamente. Como é um grupo, eu recomendo que, porque senão vai ficar meio tumultuado. Se for, por exemplo, ter o grupo aqui da Lara, que são 6. Se cada um for usar slides separadamente, vai ficar meio tumultuado, porque tem um negócio aqui de compartilhar a tela. Então, eu recomendo que vocês mandem para mim, na véspera da apresentação, os slides do grupo todo, certo? Então, vocês montam os slides, o grupo inteiro, e aí mandam para mim, que aí eu vou compartilhando aqui a tela à medida que vocês forem apresentando. Já é também uma preocupação a menos para vocês, né? De estar ali ainda apresentando e tendo que passar slide. Então, já fica mais tranquilo para vocês, certo? E aí eu vou cronometrando também o tempo para não extrapolar aí os 20 minutos, certo? Do grupo todo. Outra coisa, sim, sobre os temas, né? Especificamente os 3 que vocês escolheram. Renúncia da herança vai ter muito a ver com aceitação. Eu acho que eu consigo já falar disso amanhã ou na quinta-feira. Então, vocês já vão ter um suporte aí, né, para o tema de vocês, porque renúncia é o contrário da aceitação, então vai ficar mais fácil para entender. Petição de herança é uma questão mais processual, mas vai ter uma relaçãozinha com o direito de família, então vocês vão conseguir desenrolar bem. E direito de representação é um tema que vai ter a ver com ordem de vocação hereditária, mas eu também vou falar um pouquinho disso já hoje, né, sobre esses temas, então vocês já vão ficar com suporte também sobre eles, não vão chegar aqui sem saber de absolutamente nada, né? Então, são temas bem interessantes que vocês escolheram aí para tratar nos seminários, certo? E aí, então, é isso. Basicamente, preparem os slides, um arquivo só para o grupo inteiro, que aí eu vou passando aqui quando vocês forem apresentando, e aí depois depois da apresentação, eu vou fazendo perguntas, mas as perguntas são de acordo com o que vocês forem apresentando, tá? Não vai ser nenhuma pergunta assim alheia, não, aleatória, totalmente aleatória. Vai ser uma pergunta com relação ao tema que vocês escolheram. Pessoal, alguma outra dúvida? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Professor, esses seminários vão ser postados no YouTube também? Bom, eu bem que gostaria de postar, né? Se vocês quiserem, eu posso postar também. Não tem problema. Se não, é só dizer que não, aí eu interrompo a gravação e fica sem gravar aqui essa parte. Tá certo. Fica a critério de vocês escolher também essa parte, né? Tem esse detalhe que não tinha nos outros seminários que eu não gravava lá, né? Mas se quiser, aqui eu posso também fazer isso. Aí outra coisa, como a gente tem 2 momentos na aula, né? São 2 partes na aula, né? Então a gente pode escolher também, e aí eu vou perguntar isso a vocês na véspera ou na aula anterior, se vocês querem apresentar logo no começo da aula ou na segunda metade, certo? Então, isso também fica a critério de vocês escolher qual o momento da aula que vai ser apresentado, porque, só lembrando, a aula não vai continuar tendo aula, tá? O seminário ele vai durar, no máximo ali, um pedaço da aula, 40 minutos. No outro pedaço, aula normal, né? Não tem problema. E é interessante assistir aos seminários, não só para prestigiar os colegas e as colegas de vocês, mas porque esses assuntos, de certa maneira, vão estar na prova, né? Porque esses assuntos têm relação direta com o que eu estou falando aqui, né? Com os assuntos que estão sendo tratados aqui. Então, de certa maneira, esses assuntos vão estar na prova também, certo? Então, é importante assistir os seminários porque eles têm relação com os assuntos que vão estar na nossa prova, certo? E lembrando que são pontos extras, portanto, quem conseguir aí os 2 pontos do seminário já vai ter uma garantia boa para diminuir o peso da prova, né, lá quando fizermos a prova no início de abril. Diga, Iago. Não, só disse boa. Obrigado. Tá certo. Professor, vai ser preciso ligar a câmera na hora de apresentar? Sim. Aí vocês precisam estar com a câmera ligada, tá? Tenho medo dela. Iago, eu falei com o professor, não foi com você, não. Então, Professor, oi. esses seminários a gente só vai apresentar na AB1 e na AB2 também? Na 2 também. Tem para os 2 bimestres. Vocês querendo apresentar, tem aqui 2 oportunidades. Então, tem que ligar a câmera, né? Tem que ser com a câmera ligada. E aí vocês escolhem um lugar, né, mais tranquilo para apresentar, que não tem muito barulho. Não precisa preparar todo um fundo, né, todo um cenário, não precisa fazer isso. Basta que vocês tenham um lugarzinho tranquilo
né, sem nenhuma poluição visual atrás, e apresentar, né? E aí, como eu vou ficar com os slides, né, compartilhando, vocês não vão ter essa preocupação de estar com, por exemplo, de ter que estar com um notebook, porque eu nem sei como é que funciona para compartilhar arquivo no celular, pelo Zoom, porque eu nunca nem fiz. Eu sei que pelo computador é mais tranquilo, mas aí nem todo mundo tem computador, né, funcionando bem. Então, deixa comigo que eu compartilho, e aí você fica só com a preocupação de realmente colocar o seu celular, se for o caso, ou notebook num lugarzinho tranquilo, para poder apresentar, tá? Agora, realmente tem que ligar a câmera. Não precisa estar com a câmera ligada o tempo todo da apresentação, mas no momento que você for apresentar, aí você deve estar com a câmera ligada, tá certo? Essa é a recomendação. Ô, professor, Oi, o Wilson entrou no nosso grupo, no grupo 2, tá? Qual é o nome Wilson, dele aí? É, Wilson. Wilson só. Com I Isso. mesmo? É, Tá, pronto. Coloquei obrigada. aqui o nome dele. Ok, pronto. Mais alguém que fosse enquadrando aí no grupo, né, fosse se inscrevendo, vocês me avisam depois. E se alguém aparecer, né, com outro, né, para formar outros grupos, aí quem vai escolher a data, quem vai escolher o tema a partir de agora sou eu, né? Então, como eu tenho dito a vocês, quem está assistindo a aula teve aí o privilégio de escolher dia e escolher o tema. Certo, gente? Professor, Oi. se não tiver mais grupo, vai continuar sendo essas mesmas datas, né? Isso. Aí os outros temas, eles vão sair. Aí esses temas eu vou dar aula. Vou falar sobre eles na aula, né? Vou pegar separadamente e falar na aula. Seção de herança, meação e herança, sucessão dos colaterais. Aí são assuntos que eu mesmo estou falando na aula, tá? E aí, os temas que vocês escolheram e as datas estão mantidos aí, tudo certo, não vai mudar. Já está tudo certinho. O que mais? Ai, Ok. Pronto, gente. Então, qualquer outra dúvida, vão me perguntando, mas é isso, né? Então, a única coisa que vai ser preciso ter aqui são os slides, tá certo? Não é preciso ter trabalho escrito, certo? Porque a intenção realmente é avaliar vocês em relação à forma como vocês vão apresentar. E como eu disse lá na primeira aula, né, quando eu falei dos seminários, a intenção é ajudar vocês também nessa parte aí do TCC que está chegando, né, logo, logo. Então, para que vocês também tenham essa possibilidade aqui de falar junto com os colegas, de apresentar para mim. E aí, claro, é muito mais fácil apresentar para um professor só do que para dois. Então, de qualquer forma, já é uma maneira de vocês irem treinando, irem se acostumando, né, com esse cenário. E melhor ainda, porque aqui você vai estar se apresentando junto com outros colegas, então distribui o peso, né, da responsabilidade da apresentação, enquanto no TCC a sua apresentação é individual. Mas, de qualquer forma, já é um treino, já é uma ajuda aí para vocês, né? É a contribuição que eu posso dar, já que eu não posso orientar todo mundo, né? Nem é meu interesse orientar todo mundo, já que são temas bem diferentes que vocês vão fazer aí nos seus TCC, que vão escolher para os TCCs de vocês. professor, Oi? fugindo um pouquinho do assunto, quando o senhor falou sobre as audiências online, como é que a gente faz para assistir essas audiências? Porque eu não achei. Tem um site, né, de audiências online, e você pode também entrar em contato com o próprio, pode ver, né, no Tribunal de Justiça aqui de Alagoas, porque está tendo audiência de conciliação, por exemplo, que está sendo online, né? As audiências presenciais essas foram realmente canceladas, né, por conta da Covid, da pandemia, mas está tendo audiência online, né? Então pode entrar em contato aí com as varas e tal, com os juizados, que eles podem abrir a possibilidade de você assistir. Eles estão transmitindo geralmente essas audiências pelo Zoom ou pelo Google Meet. E aí eles mandam um link, você assiste e aí pede para constar na ata que você estava lá presente, né? Isso, como é também nas audiências presenciais, né? Você entra lá na sala de audiências e pede para o escrivão colocar seu nome, né? Você assistindo a audiência, você pede lá para registrar em ata, e aí é essa ata que comprova a sua participação. Então, é basicamente isso. Tem sites, né, de audiências online, que você assiste às audiências, e tem as audiências do próprio Tribunal de Justiça, do TRT, eu acho que também tem algumas audiências online, e aí você pode participar
né? Eles vão mandar para você o link, você assiste e aí você pede para constar em ata a sua presença. E é isso que vai ser a prova de que você participou dessas audiências, certo? Certo. Aí, como é o nome? Tem um site que se chama Audiências Online, né? Que são audiências gravadas. Aí a pessoa ganha certificado no final, mas não vale não, tem que ser ao vivo, é? Não, não, esse também vale. Vale? O que tem de diferente é o seguinte, esse certificado da audiência online, né, desse site, ele às vezes coloca lá, você teve o certificado de 2 horas, 4 horas. Uhum. Não é necessariamente esse o tempo que nós vamos contar, porque a gente tem uma contagem diferente no nosso regulamento de horas. Aí pode ser que o que são 2 horas para eles vire 1 hora para a gente, o que são 4 horas para eles vire 1 hora para a gente. Então, o que vai contar é a nossa contagem, tá? O que está escrito lá no certificado não quer dizer que são aquelas horas obrigatoriamente que a gente vai seguir. É só isso que tem que estar ligado. Ai, professor, como é o nome? Esse site, ele tem algumas audiências, tipo processo de 2016, 2017. Tem problema assistir esses também? Ou tem que ser atuais? Não, não tem problema não. Tá certo. Só isso, obrigada. Tá certo, nada. Eita, gente, deixa eu antes de passar para esse assunto aqui, tem outra coisa que eu lembrei aqui, peraí, só um minutinho. Uma Ô, atualização professor, que eu preciso fazer. essa- Pode falar que dessas eu tô audiências, ouvindo. pode ser qualquer audiência, né, que a gente pode assistir? Pode. Ok, obrigada. Nada. E... É só Professor, Oi. aquelas audiências de juizados que a gente fez lá, quando eu estava fazendo a prática, também vale, né? Sim, também. Manda, né, a comprovação para o nosso e-mail, né, horasdireitoseune@gmail.com, e aí também estão valendo aquelas audiências que vocês fizeram. Certo. Elas também contam. Professor, Geralmente, são quantas audiências? vocês têm que obrigatoriamente ter 30 horas dessa parte referente às audiências, tá? Mínimo, né, de 30 horas. Mais do que isso, aí vai entrar nas outras horas que vocês precisam completar, que são 300. Mas aí tem que observar pelo menos esse mínimo obrigatório de 30 horas. Que seriam, se fosse cada audiência 1 hora, 30 audiências, vamos dizer. Sim, em relação à atualização do assunto que vimos anteriormente, né? Não esse do local, mas do momento da abertura da sucessão. Agora, né, durante a pandemia da Covid-19, foi aprovada uma lei que previu que durante o período da calamidade pública, os prazos para abertura de inventário e partilha não seriam aqueles, né, seriam os do Código de Processo Civil, mas eles estariam suspensos até o dia 30 de outubro de 2020. Então, se houve alguma sucessão aberta, e houve várias, né, milhares. Então, para as sucessões abertas durante o período ali, entre março e outubro de 2020, o prazo daquele que a gente viu, né, de 2 meses, ele foi dilatado. Na verdade, ele não foi dilatado, né, ele foi suspenso, né, e aí, ou interrompido, e aí ele começou a contar a partir de outubro do ano passado, certo? Então, depois eu vou mandar o link da lei para vocês, né, que foi essa lei que tratou, até 31 de dezembro passado, das situações do estado de calamidade pública nacional por conta da pandemia de Covid-19. Ainda estamos numa situação calamitosa, mas oficialmente não estamos mais em estado de calamidade pública. Então, essa lei não vale mais, né? Só valeu até, nesse específico caso das sucessões, até 30 de outubro de 2020. Então, essa atualização aí em relação ao assunto, o momento da abertura da sucessão, se faz necessário. Depois eu mando para vocês o link com a lei, né, e com o dispositivo, tá?
referente a esse ponto. Oh, errado, não é esse não. Agora vamos para o assunto novo. Legitimação sucessória. Então agora a gente já respondeu a segunda pergunta lá do Caio Mário, né? Do local, né? Onde ocorrem as sucessões. Agora a gente vai responder a terceira pergunta, né? Quem pode suceder? Então agora vamos ver quem são os herdeiros, quem pode ser herdeiro no Brasil, né? Quem tem direito à herança ou quem pode ter direito à herança no Brasil. Bom, então o assunto, né? O tema aqui é legitimação sucessória, mas alguns autores vão usar também o termo capacidade para suceder, né? Mas é até mais interessante usar o termo legitimação, porque capacidade pode fazer com que a gente se confunda, né, com capacidade para os atos da vida civil, né, que é aquele tema mais geral que nós temos na parte geral do direito civil. E aqui é uma questão específica, né, relacionada à legitimação, legitimidade para suceder, né, e que não envolve necessariamente essa questão de ser capaz ou não, né? Até porque, daqui a pouco eu vou falar melhor disso, a capacidade ela é uma questão com caráter, não é, digamos, definitivo, mas tem um ar, né, de ser algo perene, enquanto que a legitimação ela tem um caráter que não é provisório, lógico, mas que deve ser aplicado de uma maneira mais pontual, né, caso a caso. Então, pode ser que em algumas situações eu tenha direito à herança e na maioria das outras não tenha direito à herança. Então, aqui é uma análise um pouco diferente, né, que deve ser feita entre o direito de ser herdeiro e a questão da capacidade para os atos da vida civil. Bom, então, a legitimidade ou legitimação sucessória, ela tem como regra geral o artigo 1787 do Código Civil. Então, a legitimação vem nos termos do artigo 1787, que determina, regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Isso é muito importante, né? Essa regra é muito importante, porque, como eu tenho dito a vocês, os inventários eles duram muito tempo. E, por conta disso, é possível que ocorram mudanças na lei, né, sucessória. Então, para evitar insegurança, né, jurídica, então tem sempre um marco aqui importante que deve ser levado em consideração, né, que vocês já observaram que existe também em relação ao momento e o local da abertura da sucessão. Então, em relação à legitimação sucessória, também vai haver esse marco, né, que é a lei vigente ao tempo da abertura da sucessão. Tá? Então, para as sucessões abertas desde 2003, né, de 2003 para cá, que é o tempo de vigência do atual Código Civil, então, as regras são essas e segue-se a regra do 1787 e dos outros artigos que veremos na sequência. Porém, existem, como eu já disse a vocês, inventários que duram décadas, portanto, foram abertos antes de 2003. E aí houve essa mudança, né, do Código Civil de 16 para o atual. Então, para as sucessões abertas antes de 2003, vai valer o Código Civil de 1916, que ainda é possível que seja encontrado, tanto tempo depois, né, mas ainda é possível que você encontre inventários abertos, né, com base no Código Civil anterior, tá certo? Então, aqui vai regular as sucessões, né, em relação à legitimidade ou legitimação sucessória, a lei vigente ao tempo da abertura da sucessão. O mesmo marco, né, sempre Sazini sendo aqui o marco temporal para contar, né, as regras ou para valer as regras referentes às sucessões. Então, aí, né, só deixando claro, se a sucessão foi aberta antes da vigência do Código Civil atual, até 9 de janeiro de 2003, aplica-se a lei anterior, o Código Civil de 16, de 2003, de 9 de janeiro de 2003 para cá, então aplica-se o atual Código Civil, né, para os casos que vocês vão ajuizar, né, daqui a pouco como advogados ou advogadas, ou como, né, que vão tratar como promotores, promotoras, defensores, defensoras, juízes ou juízas, em breve, né, que assim seja. Então, aí a diferenciação, né, depois de falarmos sobre a regra geral, agora a diferenciação entre legitimação sucessória e a capacidade civil, a capacidade geral, né, para os atos da vida civil. Então, a legitimação sucessória, ela é vista como a aptidão da pessoa para receber os bens deixados pelo falecido.
certo? Então, a legitimação sucessória vai ser esse direito, né, que nós vamos ter, né, de receber bens deixados por pessoas falecidas que pertençam ali à nossa linha de parentesco, né? Claro que, né, de acordo com o que está estabelecido pela lei ou com o que foi estabelecido pelo testamento, né? Então, a legitimação sucessória trata dessas questões. E aí, como eu já disse a vocês, é possível que sejamos até parentes, né? Mas nem sempre seremos herdeiros daquela pessoa que faleceu. Há essas diferenças que a gente vai vendo com mais detalhes daqui para frente. Já a incapacidade, né, do ponto de vista sucessório, é o impedimento legal de receber a herança. E aí, a incapacidade, ela acaba aparecendo aqui de maneira muito rara, né, só nos casos expressamente previstos pela lei. Por quê? Em regra, todos nós temos capacidade, né, de herdar. Agora, nem sempre vamos ter a legitimação, nem sempre vamos ter a possibilidade realmente de sermos herdeiros, tá? E aí, quando se tem aqui a incapacidade, nós temos a proibição de receber heranças, especificamente para aqueles casos. Mas, de qualquer forma, é uma proibição, né? Então, se não existem essas situações de incapacidade, nós temos a possibilidade de sermos herdeiros, tanto herdeiros legítimos quanto herdeiros testamentários, certo? Então, aqui a gente não usa tanto a questão da incapacidade, porque a incapacidade ela leva a uma situação irreversível. Uma vez que você seja enquadrado nas hipóteses de incapacidade, então você não tem mais como herdar aqueles bens. Então, a ideia aqui é que a incapacidade ela só pode aparecer em situações previstas pela lei, né? Já, diferentemente da distinção, né, que pode ser, que vocês já aprenderam lá atrás, da capacidade civil e da incapacidade, né? Porque a incapacidade é uma situação que pode, em alguns casos, transitar para a capacidade, né? A pessoa era incapaz, por exemplo, por ser menor, atingiu a maioridade, passou a ser capaz, né? E hoje há muito menos situações de incapacidade relativa, né? Já que com a lei brasileira de inclusão, as pessoas com deficiência acabaram também entrando, né, no rol de situações em que, né, podem ter capacidade para atos da vida civil. Então, a incapacidade aqui ela acaba tendo um caráter perene, definitivo, enquanto que lá na parte geral, a incapacidade pode ser transitória, ao longo da vida. Você pode ser incapaz hoje e ter capacidade plena amanhã, né? No caso, por exemplo, dos menores, né? Os menores, enquanto crianças, adolescentes, são incapazes, e aí, a partir ali dos 16 anos, já tem capacidade relativa, e depois, aos 18, plena capacidade para os seus atos. E aí, pode ser também algo que transite, né, para a incapacidade, caso você tenha algum problema mais à frente, que leve a incapacidade ao retorno, né, a situação de incapacidade para os atos da vida civil. Aqui a situação é diferente, já que quando ocorre incapacidade, você não tem como herdar. Então, a ideia aqui é que você tenha sempre capacidade para ser herdeiro, e aí, em cada caso, vai se levando em consideração se naquela situação específica você tem direito à herança, ou seja, se você tem ali legitimação sucessória ou não, certo? Então, a incapacidade sucessória ocorre nos casos de impedimento a herdar testamento, estabelecidos nos artigos 1801 a 1803 do Código Civil. Não é só aí, tá? Porque existem outras situações de incapacidade que a gente vai ver mais à frente, que dizem respeito à indignidade e à deserdação, que são situações de exclusão da herança. Então, se o herdeiro for excluído por indignidade ou deserdação, também acaba tendo incapacidade para herdar aquela herança, né? E aqui, que tem impedimento aí, né, da decisão judicial. E aqui a lei também traz esses impedimentos, né, que são relacionados a pessoas que têm alguma relação, né, que tiveram alguma relação com o testamento em si, ou com o testador. Então, que situações são essas? O artigo 1801 prevê: não podem ser nomeados herdeiros nem legatários. Primeiro, a pessoa que a rogo escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro, ou seus ascendentes e irmãos. O testamento a rogo é o seguinte: a pessoa não pode escrever, não está podendo escrever naquele momento, mas está consciente dos seus atos, né? Porque para escrever testamento tem que ter consciência dos atos. Então, ela está consciente, mas ela não pode escrever, né? Por alguma razão. Então, alguém vai escrever o testamento a rogo, né, no lugar daquele testador.
Então, aí, essa pessoa não pode ser herdeira, porque aí poderia haver a fraude, né? Ela escrevendo o testamento, ela mesma se inclui como herdeira. Isso poderia acontecer. Nem pode ser seu cônjuge, seu companheiro, seus ascendentes, né? Pai, mãe, etc. E irmãos. Então, essa pessoa não pode, né, ser herdeira testamentária. Outro caso, as testemunhas do testamento. Então, as pessoas que testemunharam, né, ali a feitura e a assinatura do testamento não podem ser herdeiras. O concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Aí é uma regra copiou-colou do Código de 16, trata ainda do concubinato, que continua sendo relação ilícita, mas a história da culpa, né, já não há mais essa aferição de culpa por separação, né, do casal. Então, essa questão já é hoje irrelevante, né, nas análises na prática. Apesar de que ainda você vai ver ações em que vai ter lá partes solicitando, né, a aplicação desse inciso terceiro. Mas, né, essa história da culpa na separação já está em desuso, né? O tabelião civil ou militar, ou o comandante ou escrivão perante quem se fizer, assim como o que fizer ao aprovar o testamento. Então, as autoridades que participaram da feitura ali do testamento público, do testamento militar e de outras formas de testamento, aí entram também nesse impedimento, né, para receber a herança testamentária. Artigo 1802, são nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso ou feitas mediante interposta pessoa. Então, aquela relação do 1801, se houver alguma tendência de fraude, né, de você colocar um contrato simulado, né, uma situação simulada, de colocar uma pessoa interposta, que na verdade vai ser só o elo, né, de ligação com o herdeiro, que é a pessoa que realmente queria destinar o bem, também vai ser considerada nula esse tipo de disposição. Parágrafo único, presumem-se pessoas interpostas, os ascendentes, descendentes, irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a suceder. Então, pessoas interpostas serão geralmente parentes ou esposa ou companheiro daquela pessoa que já está impedida de herdar. Artigo 1803, é lícita a deixa ao filho do concubino, quando também o for do testador. Aí foi uma questão, né, que tem sido bastante discutida também, porque foi outro copiou-colou do Código de 16, né, que é possível deixar testamento com bens para filho do concubino, desde que esse filho também seja do testador. Ora, mas o testador tem que ficar escolhendo quem é o herdeiro, e tem que ser necessariamente filho dele? Não, porque a liberdade testamentária deixa que ele abra a possibilidade, né, que ele deixe herança para quem ele quiser. Então, pode ser até um filho que não seja dele. E aí, então, esse dispositivo passa a ser discriminatório, né, porque discrimina o filho do concubino, da concubina, que não interessa se é do testador ou não. Né? Pela situação ideal aqui, não deveria existir essa distinção, já que o testador tem liberdade para escolher quem vai ser o herdeiro. Mas aí haveria essa limitação legal de que se o filho do concubino não for do testador, não pode receber herança testamentária. Né? É algo realmente discutível. Então, nestes casos, as pessoas elencadas nesses artigos não terão direito à herança na qual se enquadrem nessas situações. Porém, poderão manter seu direito de herança normalmente para os demais casos que não se enquadrem nessas hipóteses mencionadas. Certo, gente? Então, falta menos de 1 minuto aqui para acabar. Amanhã a gente continua esse assunto da legitimação sucessória. Beleza? Até amanhã. Até, professor.